Renata, tudo bem com você? Neste vídeo, nós vamos retomar informações sobre o som, aprender um pouco sobre poluição sonora e, ao final, vou passar outra atividade dinâmica para você fazer aí na sua casa. Se liga aí! Mas, no vídeo anterior, eu passei a atividade para formar um cone e interagir aí com a sua família. Você fez essa atividade? Eu vi várias pessoas nas redes sociais se divertindo e aprendendo com essa atividade. E o que será que a gente conseguiu aprender? Ou seja, como será que aquele cone contribuiu ou interferiu na nossa escuta? Vamos relembrar a atividade. Primeiro, nós tínhamos que fazer o cone, colocar próximo ao nosso ouvido para a pessoa falar com a gente. E, ao longo da atividade, nós íamos afastando o cone. E aí, o que o cone tem a ver ou qual é a relação do cone com o que nós aprendemos até agora? Vamos dar uma olhadinha. Primeira pergunta. O que você observou em relação à audição com o cone próximo à orelha e sem o cone? Você percebeu que quanto mais próximo, melhor fica de ouvir a pessoa? O som, ele fica mais direcionado para a nossa orelha externa. Você percebeu isso? E se você percebeu isso, fez a relação que o cone é como se fosse a nossa orelha externa, que ajuda a conduzir o som lá para dentro, na orelha interna, para que a gente possa ouvir melhor? Com certeza, né? E eu tenho certeza que todo mundo da sua família que participou dessa atividade deve ter percebido isso. Mais uma pergunta sobre essa atividade. Questão 2. Qual é a função da orelha externa para a audição? Acabei respondendo essa pergunta. Por quê? A orelha externa, assim como o cone, ajuda a direcionar a vibração sonora, para que ela passe por todas as estruturas e assim a gente possa ouvir melhor os sons. Essa atividade é muito legal, não é? Tenho certeza que você vai gostar da atividade que eu vou passar no final. Mas, antes disso, vamos relembrar o que nós vimos na semana passada, que foi sobre esse caminho do som. Perceba que as vibrações sonoras estão entrando aqui pela orelha externa. E eu falei também na semana passada que, conforme o som passa por essas dobrinhas da orelha, ajuda a direcionar o som da maneira correta. Vamos lembrar todo esse trajeto, o passo a passo, as estruturas envolvidas no processo de escuta. Essa primeira estrutura aqui, por onde o som chega, é a orelha externa. Muito bem. Conforme o som vai entrando, ele ativa essa membrana, essa película, chamada tímpano. O tímpano é uma membrana, uma pelezinha que se movimenta, porque ela é muito sensível à vibração. E lembra que eu falei que a vibração a gente pode sentir também, não só com a orelha, mas com todo o nosso corpo? E no nosso caso, o tímpano é a estrutura mais sensível. Conforme o tímpano sente essa vibração e se movimenta, o tímpano está ligado a 3 ossos ou ossículos, porque são muito pequenos. Como esses ossos estão ligados uns aos outros, o movimento desses ossinhos também acaba ativando essa estrutura circular aqui, chamada cóclea, que ela tem o formato de espiral. Dentro da cóclea tem um líquido, e conforme esse líquido é ativado, ele interage com outras estruturas que levam a informação para o nosso cérebro. Quais são as estruturas que levam informação até o cérebro? São os
nervos. Exatamente. Perceba, então, toda a trajetória que o som faz até a gente entender aquele som. Entender todas as suas características, intensidade, tom e timbre. Ok? Bom, mas vamos ver algumas informações a respeito de tudo isso que nós estudamos nessas últimas semanas. Realizando a atividade da página 19 da seção Lápis na Mão. Olha só, número 1. Você já brincou de telefone de lata? Você já brincou? É muito legal. Não brincou? Então você tem que fazer essa atividade. É muito simples, observe a imagem. Você precisa de 2 latas, furar a base de cada uma delas e prender com um barbante. E fazer como está na figura. Uma pessoa vai falar dentro da lata e a outra vai escutar com a outra lata. Essa atividade também é muito legal e você pode fazer aí na sua casa. Mas vamos voltar para a atividade. Descreva o caminho do som produzido pelo menino até chegar à lata que está próxima à orelha da menina. E aí, qual é o trajeto que o som faz do menino até chegar na menina? Você consegue descrever? Bom, é um pouco parecido com o que está acontecendo aqui agora. Eu estou emitindo vibrações sonoras que passam lá pelas minhas cordas vocais, geram o timbre da minha voz. Esse som vai passar pela lata, pelo barbante e vai chegar até a orelha da garota. E como nós vimos, quando chega na orelha também tem um longo caminho até o cérebro identificar essa informação. Não é mesmo? Essa é a resposta, então. As pregas vocais do menino vibram, as vibrações passam pelo ar que está na lata, vai ser conduzido pelo barbante até chegar à orelha da menina. E você pode testar isso na sua casa se você fizer essa atividade. Próxima atividade é a número 2. E atenção, porque isso vai introduzir o nosso assunto de hoje. Olha só, você tem o hábito de ouvir músicas? Eu amo ouvir música. Acho que você também, né? Mas vamos lá. Usa fones de ouvido? De que tipo? Às vezes eu uso fone de ouvido porque nem todo mundo quer ouvir a mesma música que eu. Ou se as pessoas estão concentradas, eu não quero atrapalhar. Mas tem uma diferença. Tem aquele fone de ouvido mais interno e tem aquele mais externo. Tem diferença entre eles. Vamos dar uma olhada. O volume é o nome popular de uma característica do som. Que característica é essa? Será que você se lembra que característica do som está relacionada ao volume? Lembrando que as 3 características do som são intensidade, tom e timbre. E aí? O volume está relacionado a qual dessas características? Intensidade. Muito bem. Lembrando que tem alta e baixa intensidade. Ou seja, quando o som está forte, alta intensidade. Quando o som está fraco, baixa intensidade. Agora atenção na próxima questão. Por que devemos nos preocupar com o volume da televisão ou da música que escutamos? Por que será que a gente precisa ficar sempre prestando atenção no volume, ou seja, na intensidade do som que a gente escuta? Por quê? É isso mesmo. Se a gente escuta um som de elevada intensidade, isso pode prejudicar ou causar danos à nossa audição, principalmente no tímpano, porque ele é muito sensível. Lembra que nós falamos sobre isso? E é por esse motivo que a gente tem que se preocupar
com a poluição sonora. O que é a poluição sonora? É uma grande quantidade de ruídos, barulhos ou sons em alta intensidade que podem prejudicar a nossa audição. E algumas pessoas, trabalham em locais com muitos ruídos. Eu não sei se tem alguém aí na sua casa que trabalha nessa situação. Mas para a gente ouvir fone, ou se a gente vai ouvir um volume, algum tipo de som, a gente tem a opção de deixar ele muito intenso ou pouco intenso. Mas algumas pessoas têm trabalhos que elas não têm opção, não têm escolha. Mas e aí? Vai prejudicar a audição? Não, as pessoas vão usar equipamentos especiais para preservar a sua audição, como, por exemplo, protetores auriculares, que é o caso que essa pessoa aí está usando. Olha só, pessoas que trabalham em locais barulhentos devem usar equipamentos para proteger as orelhas dos sons intensos. E agora, a partir de agora, a gente sempre vai lembrar que não é bom a gente ficar ouvindo música no som extremamente alto, com elevada intensidade. O ideal é que a gente escute ali mais ou menos na média, ou sem levar ao extremo, para que a gente possa preservar a nossa audição. Ok? Bom, para finalizar, nós vamos fazer algumas atividades. Da página 19, a seção Vamos Brincar. Preste atenção aí. Questão número 3. Pessoas que trabalham em ambientes com sons intensos, como operando máquinas ruidosas, precisam utilizar equipamentos de proteção para as orelhas, chamados de protetores auriculares. Falei sobre isso agora há pouco, hein? Questão A. Qual é a importância da utilização desse equipamento de proteção? Antes da gente responder, olha só que interessante. Essa questão da proteção da saúde auricular, ela é tão importante que tem inclusive profissionais especializados nisso. Esses profissionais, eles são técnicos em segurança do trabalho. O que eles fazem? Eles vão conhecer o ambiente que a pessoa trabalha e ver quais são os equipamentos de segurança necessários. Inclusive, em casos de ruídos, esse profissional vai sugerir a utilização desse protetor auricular. Além disso, esse técnico ele vai verificar se os funcionários estão utilizando, para garantir a qualidade de vida desses trabalhadores. Olha só que coisa bacana. Mas, vamos voltar à pergunta. As pessoas que trabalham em locais com muito ruído, por que é importante usar esse protetor auricular? Falamos sobre isso agora há pouco, não é? Que o alto som, muito ruído ou um som muito intenso pode prejudicar a audição. E o uso desse tipo de protetor auricular evita com que isso aconteça. Então, o protetor auricular é para evitar os problemas provocados por esses sons, ou muito frequentes ou muito intensos. Em alguns casos, pessoas que sofrem muito tempo com ruídos, o cérebro fica sempre em pânico, ou seja, às vezes a pessoa nem está tendo ruído, mas ela fica escutando isso constantemente, porque o seu corpo ficou muito tempo exposto a muito ruído, a um som muito forte. Por isso é importante que a gente preserve a nossa saúde auditiva, certo? Próxima questão. Discuta com os colegas sobre alguns hábitos necessários para manter a saúde auditiva. E aí, o que a gente pode fazer para evitar problemas na audição, por exemplo?
Nós podemos evitar ruídos, evitar de ficar ouvindo sons muito intensos, evitar barulhos desnecessários também, ou seja, tomar cuidado para não ficar sempre aquele ruído ou barulhos muito frequentes na nossa cabeça. Porque o nosso corpo trabalha o tempo todo, mas a gente também não pode ficar forçando, exigindo muito dele, não é mesmo? Bom, para esta semana, a atividade está lá no livro de atividades, a página 57. Com essas atividades, você vai conseguir retomar todos os conteúdos que nós vimos neste vídeo. E agora, a atividade divertida. A atividade prática é um alto-falante para celular. Ou seja, como que a gente pode amplificar o som vindo do nosso celular? Por exemplo, os aparelhos, eles não têm tanta potência assim. Mas a gente pode amplificar isso. Como que a gente vai fazer? Anote aí os materiais necessários. Para fazer esse alto-falante, você vai precisar de um rolo de papel higiênico, 2 copos descartáveis, principalmente de plástico, mas ele tem que ser um pouco resistente, um pouco firminho, tesoura sem ponta e canetinha. E claro, né, o celular. Vamos lá então. O que você vai fazer com esses materiais? Bom, aqui eu já montei o meu. Tem aqui o rolo de papel higiênico. Eu abri aqui uma abertura, eu fiz uma fenda aqui, ok? A partir do tamanho do meu celular. É importante que você deixe o mais justinho possível, tá? Então, aqui tem um espaço que eu vou colocar o meu celular. Eu medi no copo o tamanho do rolinho de papel higiênico, para eu poder recortar aqui no copo descartável o tamanho certinho para encaixar o papel higiênico, o rolinho do papel higiênico, nos 2 copos, ok? Perceba que eles estão bem juntinhos e isso é muito importante. O que eu vou fazer agora? Eu vou encaixar o meu celular. Mas é importante que você identifique onde tem a caixinha de som. No meu caso, a saída do som é aqui. Então, eu vou ter que colocar o meu celular assim de ponta cabeça, de maneira que o alto-falante do celular fique lá dentro do rolinho de papel higiênico. E aí, é só escolher uma lista com músicas muito legais, com um volume não muito intenso, para evitar os ruídos e, claro, verificar se esse alto-falante funciona mesmo. Teste aí na sua casa e lembre-se de postar nas redes sociais com a hashtag SPE com você. Coloque seu nome, a cidade que você mora e que é uma atividade de ciências para eu poder acompanhar, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre outro assunto muito legal, mas agora relacionado à imagem. Vai ser muito legal e também com atividades bem divertidas. Até lá!